Orar? Obrigado, Senhor. Obrigado por tempo precioso. E que agora a Tua palavra, ela fale aos nossos corações. Nós queremos, ó Deus, nós queremos muito. Nós queremos ser melhores para o Senhor. Nós queremos destravar em nossas vidas tudo aquilo que é um empecilho para a vida abundante que Jesus trouxe para nós. Então abençoa a gente nisso, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Obrigado. Graça e paz. Bom dia. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio. O nosso tema é por que precisamos da cura da alma. A cura da alma, né? E falar de cura da alma é falar de um mundo onde que hoje, né, a gente chama de BANI. Né? Eu não sei se você conhece essa sigla. Né? Deixa eu abrir aqui. Isso. Passou lá? Isso, o mundo BANI é um mundo frágil, né, que é suscetível, na verdade, né, um acrônimo em inglês, o americano adora isso, mas é bom porque a gente consegue gravar, né, pelas letrinhas, a gente consegue gravar o que quer dizer. E B é de brittle, vem de frágil, fala da fragilidade desse mundo, né, que ele é suscetível a súbitas catástrofes. A fragilidade pode surgir dos esforços, por exemplo, da gente maximizar a eficiência para extrair até a última gota ali, né, do valor das coisas. Então, é um mundo frágil, é um mundo que perdeu muito da sua força. Eu acho que a Covid, não tenho certeza, ela foi um golpe no orgulho do ser humano. Né? O ser humano se achava muito. Né? Ele assumiu o centro da existência, e de repente, um vírus que a gente não via, né, trouxe assim esse golpe, mostrando que todos nós somos extremamente frágeis, e podemos perder a vida assim, né, num piscar de olhos, O AD lá é de anxious, de ansioso, né, cada escolha parece ser potencialmente desastrosa, há uma incerteza no ar. Uma incerteza daquilo que eu vou fazer, daquilo que eu vivo. Será que é isso mesmo? Será que não é? As dúvidas, elas aumentaram na nossa mente. E quando as dúvidas aumentam na nossa mente, a gente perde um pouco a segurança. Né? Quando você tem certeza, né? Quando você tem de fato uma certeza no seu coração, você consegue marchar de maneira muito mais livre e forte. Quando você está incerto, né? Onde aquilo te atravessa e traz, então, fragilidade, inseguranças e preocupações. O N lá é de não linear, né? Uma causa e efeito estão desconectadas. A ideia aqui é, às vezes você planeja algo e acha que vai ser grande e nada acontece. Ou às vezes você acha, não, eu vou fazer essa ação aqui pequena e de repente ela se torna uma ação grandiosa. Não dá para a gente medir muito. Né? A gente planeja, mas os resultados ainda são meio incertos. Né? A gente não tem uma medida tão precisa como a gente achava que tinha. E o I é de incompreensível. Né? Incompreensível porque é o estado final da sobrecarga de informação. O que é fake, o que é verdade, a gente já se perdeu um pouco nisso. A gente já não sabe muito bem. Né? Uma coisa importante é que nunca em toda a história da humanidade a gente teve acesso a tanta informação. São toneladas e toneladas de informações que nós recebemos diariamente aqui no nosso bolso, né? Na nossa mão, no nosso celular. E é uma crise, né? Isso também nos atravessa uma crise, a crise de analisar. Será o que eu estou recebendo aqui? Como analisar essa informação? A gente também vive o que a gente chama de paradoxo da escolha. O que é isso? Por exemplo, há 30 anos atrás, você tinha 3 tipos de engenharia, por exemplo, né? Elétrica, civil e mecânica. Hoje, quando você abre o leque de opções, você tem 30 escolhas, 30 tipos de engenharias para escolher. Quando você tem um menu de muitas opções, isso também traz para nós uma certa insegurança. Será que é isso mesmo? Né? Estou falando aqui principalmente para aqueles que vão prestar vestibular, escolher, né, as suas profissões, mas de maneira geral, né, o leque de opções aumentou demais, e aí a gente também
entra numa jornada muito difícil e complicada. Tudo isso somado a uma sociedade de desempenho, né, irmãos? Onde a gente é obrigado, né, cobrado a performar 100% o tempo todo, né? A vida parece que ela é corrida, dinâmica demais, né? Você termina o seu dia com a sua caixa de e-mail cheias de e-mail ainda, parece que 12 horas não dá conta de fechar o dia. Não é assim? E você termina o dia às vezes cansado, né? E sabendo que no dia seguinte você ainda tem que responder coisas que você não respondeu no dia anterior. E essa é a dinâmica da vida, né? A gente parece que está constantemente se arrastando no cotidiano, numa sociedade do cansaço. Chul Han é um ensaísta sul-coreano, vive na Alemanha. Ele fala que nós vivemos a sociedade do cansaço. Parece que a gente está sempre ofegante. E quem não está ofegante é mal visto na sociedade. Quer dizer, se você não está correndo de um lado para o outro, dentro de uma corporação, por exemplo, você... esse cara é meio lerdo, né? Ih, ela é meio lerda, né? Você tem que estar sempre naquela correria, sempre ofegante, né? Mostrando que você está lá no ongoing, quer dizer, na corrida. Né? Irmãos, tudo isso é extremamente adoecedor. E o grande drama é que a igreja, em geral, ela entrou nesse sistema, ela entrou nessa armadilha, né? E a vida religiosa, que deveria ser contemplativa, que deveria ser mais aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, ela se tornou também um lugar de performance, de correria, de gráficos, de números, né? É interessante nas reuniões de pastores, né, pastor Elias? A primeira coisa que se pergunta para a gente é: quantos membros tem a sua igreja? Quantas pessoas você batizou esse mês? Quantos ministérios tem ativo na sua igreja? Números, 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 números. Não que números não sejam importantes, está na Bíblia lá, né? Tem um livro que chama Números, inclusive, né? Mas não pode ser a base da nossa vida espiritual, porque a gente foi perdendo algumas coisas, foi perdendo, né? Foi perdendo a contemplação, foi perdendo esse momento onde a gente para as vozes, onde as vozes da nossa alma, que são muitas, né, se calam para a gente ouvir a voz doce do Senhor, né? A voz doce do Senhor. Queridos, é bem nítido, né, que a gente vive uma sociedade adoecedora. E a gente tem como exemplo disso, né, que a igreja, você e eu, nós fomos chamados para sermos luz e sinal de uma igreja que cura. Nós fomos chamados para exercer nesse mundo uma forma terapêutica de ser. A igreja como comunidade terapêutica, a igreja como uma comunidade que cura. E essa cura, é interessante isso, porque já lá no fim, na Idade Média, os sacerdotes, né, o clero, era chamado de os curas da alma. Porque toda a concentração da parte emocional, mesmo física, se recorria primeiro à igreja. Aí, com o tempo, isso foi passando, né? Conforme a idade moderna foi entrando, essa função terapêutica, ela foi saindo da igreja e ela foi sendo distribuída para profissões, né? Não que isso seja errado, não que isso seja ruim, mas o ponto é que nós perdemos um foco, nós perdemos um locus, nós perdemos um lugar de atuação que pertence à igreja. A igreja tem esse vocário, e você e eu temos esse chamado de sermos sinais de um Deus que cura, de um ama, de um Deus que se preocupa com a humanidade. E esse chamado, então, é meu e é seu. Eu acho que eu passei um outro slide, não era esse, em 14,8%. A Organização Mundial de Saúde não fez uma pesquisa ainda, né, no mundo todo para saber como é que está esse ranking. Mas eu entendo, pelo percentual de crescimento que a gente teve de depressão, que hoje nós estamos, se não formos o primeiro do mundo, somos o segundo. Então, nós estamos falando aqui, queridos, de mais milhões de pessoas dentro de uma nação que se encontram adoecidos. O estresse foi contabilizado no Brasil em 70%, o burnout em 30%. O burnout é o estresse
por questões laboriais. É quando você adoece por um ambiente, né, trabalhista que é adoecedor, 30%. Esses dois últimos dados, eles na verdade não são tão fidedignos, porque foram usados diferentes instrumentos para medir isso. Mas o que a gente sabe é o seguinte, tudo bem, pode deixar esse mesmo, irmão, eu me viro aqui. O que a gente sabe é o seguinte, o Fórum Econômico Mundial do Trabalho fez uma pesquisa com os trabalhadores brasileiros. De cada 10 trabalhadores, 9 revelaram estresse altíssimo. Eu acho que um não entendeu a pergunta, né? Porque se tivesse entendido, a gente teria uma amostra de 100%. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque toda essa realidade que a gente vive adoecedora na nossa nação é o macro do micro. Tudo isso vem despencar na igreja. Você e eu estamos sujeitos a adoecimentos emocionais também. Nós temos hoje, dentro da igreja, muitas pessoas que enfrentam depressão, que enfrentam ansiedade, que enfrentam problemas nas áreas emocionais, transtornos emocionais gravíssimos. Aí você fala assim, mas espera um pouquinho, esse negócio de depressão, isso se falava antes, né? Eu não sei se você ainda tem essa ideia. Se você tem que mudar, porque isso é um grande engano. Isso é coisa, vou usar uma palavra aqui, me perdoa. Isso é frescura. Isso é coisa de quem não tem o que fazer. Dá uma panela, eu já ouvi isso, irmãos. Dá uma panela para ela, uma vassoura, e ela vai resolver esse problema de depressão. Queridos, depressão é doença. Está no CID, no Código Internacional de Doença, F32. E isso está no mundo inteiro. Se você for no Japão, você vai ter o mesmo CID. Se você for nos Estados Unidos, você vai ter o mesmo CID. Você entendeu? Porque é um código que classifica uma doença, é uma doença neurofísica. Tristeza, todos nós temos. Você conhece o gatilho, ela passa. Depressão, ela não passa. É um problema químico que precisa ser resolvido de maneira séria, porque pode levar à morte. Pode levar à morte. Eu estou dizendo isso para você. Durante 12 anos eu trabalhei como psicólogo oncológico no hospital em São Paulo. E pacientes depressivos, eles não aderiam aos tratamentos. Pacientes depressivos morriam mais rapidamente. Não tinha uma sobrevida maior se a depressão não fosse tratada. O que eu estou dizendo para você é que a gente precisa da cura da alma, porque nós, de fato, vivemos um mundo adoecido, um mundo caído, esse é o grande ponto, né? E a nossa alma, de fato, ela é herdeira de um pecado original. Tudo isso aconteceu lá, meus irmãos. Tudo isso aconteceu lá. Deus diz ao ser humano, de toda a árvore do jardim podereis comer. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. Porque se comeres, certamente morrerás. No texto lá no hebraico está dizendo assim, se comeres morrendo, morrerás. Ele está falando de duas mortes aqui. Ele está falando da morte física e da morte espiritual. E aí nós temos então na narrativa de Gênesis 3, o que a gente chama na teologia, a queda do ser humano, a queda do homem. E aí o que acontece? Ali, né, a serpente se aproxima da mulher e faz uma pergunta interessante, né, uma pergunta dúbia. O que foi mesmo que ele disse? Né, tentando evocar na mulher uma memória que foi passada pelo homem. Porque quando Deus dá essa ordem, Ele dá para Adão. E Adão transmite essa ordem à sua esposa. E ali ela pergunta, o que foi mesmo que ele disse? E aí ela diz, de toda a árvore dos jardins podereis comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás e não tocarás. Ela aumentou um pontinho ali, né? Segundo a gente entende pelo texto. E aí o que acontece? Né? Satanás, por meio da serpente, diz para ela o seguinte, não é assim. Olha só, se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Se você comer desse fruto, você será como Ele. O
pecado aqui, queridos, não é gastronômico, não é porque comeu uma fruta. O pecado aqui é porque o ser humano quis ser absoluto, quis ser senhor de si mesmo, quis ser um ego que mandava em si, não queria mais prestar contas a Deus. E assume um lugar, então, ali, né, de senhorio. Agora eu sou o senhor da minha vida. E o que acontece no texto? Diz o texto que ela se apropriou do fruto, ela viu que o fruto era desejável, né? Ela se apropria do fruto e ela dá ao seu marido. E a partir daquele momento algo acontece. E diz o texto que o Senhor passeava, Gênesis 3. Depois você dá uma lida lá, é importante você reler essa parte, porque ela mostra lá o início do porquê a gente vive o que a gente vive hoje. E diz o texto que o Senhor passeava pelo jardim ao entardecer, e aí ele pergunta, né? Adão, Adão, aonde você está? Né? Quando Deus pergunta, não é porque Ele não sabe. Quando Deus pergunta, é para nos fazer saber. Toda pergunta que Deus faz na Bíblia, ela é reflexiva. São perguntas que levam você a pensar na sua alma, aquilo que Deus está evocando, né? Não é que Ele não sabe, não. Ele quer fazer você pensar a respeito. E quando Ele pergunta onde você está, Adão, não é atrás de que bananeira, atrás de que coqueiro, né? Adão estava escondido. Mas é onde você estava na sua alma, quando você fez a única coisa que eu pedi para você não fazer, Adão. E aí Adão dá uma resposta interessante. Ele fala assim: comi do fruto, percebi que estava nu, tive medo e me escondi. O que nós temos aqui, né? Será que dá para passar lá? Me ajuda aí, passa um slide, irmão, por favor. Que às vezes aqui dá um... Isso, volta um. Aí, o que nós temos aqui então, o primeiro ponto foi uma alienação espiritual, foi a morte espiritual, onde houve uma separação do homem e de Deus, né? Nesse momento, morrendo morrerás, houve uma morte espiritual, uma separação de Deus com o homem. No segundo momento, Adão dá a resposta, ele diz, olha, eu comi, tive medo e me escondi. Pela primeira vez na história da humanidade, o medo, a vergonha, a culpa atravessa o ser humano. A psique humana, ela é cindida, ela é rasgada ao meio. É como se houvesse uma esquizofrenia ali naquele momento, uma cisão na psique humana. Houve então o que a gente chama de alienação psicológica, uma morte psicológica naquele momento. E aí Deus pergunta, mas por que você fez isso? E o que ele fala? Foi a mulher que tu me destes. Nesse momento o que nós temos aqui é uma alienação relacional. Ele coloca sobre a mulher toda a responsabilidade da sua decisão de se apropriar do fruto. Então nós temos, presta atenção, uma morte espiritual, uma alienação psicológica, uma morte psicológica num certo sentido, uma morte na relação que era perfeita e equânime até então, e aí Deus dá a sentença. Qual que é a sentença? Ele diz, olha assim, por causa disso, maldita é a terra. Nós temos então uma alienação ecológica. E a palavra diz que a natureza geme pela manifestação da glória de Deus. 4 áreas enormes que ficaram rendidas ao pecado. Por isso que você e eu hoje enfrentamos sofrimentos, enfrentamos questões na nossa vida que às vezes a gente fica sem saber o porquê. Porque nós vivemos num mundo caído. Nós herdamos uma natureza caída. O grande ponto aqui, queridos, é que Jesus, quando Ele vem para regenerar essas 4 áreas. Jesus Cristo veio para restaurar essas 4 áreas na sua vida, na minha vida e na existência humana. Por meio de Jesus, então, você consegue estabelecer o seu relacionamento com Deus novamente, né? Por meio dele, você se torna filho de Deus. Ele veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Isso quer dizer que nesse momento,
né? Quando você recebe Jesus, essa alienação espiritual, ela é rompida. E você volta então a um lugar que originalmente era do ser humano. Você passa então a fazer parte da família de Deus. E mais do que isso, quando você recebe Jesus, ontem eu falei sobre isso, 3 grandes fenômenos acontecem. Quem estava aqui ontem? Levanta a mão, por favor. Uau, a maioria, glória a Deus. Olha só, 3 grandes fenômenos acontecem quando você recebe Jesus na sua vida. O primeiro é a redenção. Há um preço pago pela sua alma. É como se você sofresse um sequestro, e Deus vai lá e Ele paga o preço, e foi preço de sangue. Não foi por ouro, não foi por prata. Ele dá o próprio sangue para resgatar a sua alma, que estava rendida ao pecado. Porque naquele momento a gente entrega a nossa vida. Naquele momento, lá na queda, meus queridos, o homem entrega a sua vida não mais para Deus, mas ele entrega para o maligno. E a partir dali o maligno começa a ter grande influência no ser humano. A rendição então acontece, a redenção acontece nesse primeiro fenômeno. No segundo fenômeno, a gente chama de regeneração, que é o novo nascimento. Aquele texto de Nicodemos com Jesus, né? Aquela fala de Jesus com Nicodemos: importa-vos nascer de novo. A palavra lá é nascer do alto, né? Importa-vos de Deus. No momento que você recebe Jesus, uma nova natureza, ela é impressa em você. Você é imergido numa natureza espiritual. Naquele momento o Espírito Santo passa a morar em você. E você começa a carregar em você algo novo. Uma natureza divina. E nesse momento surge então o terceiro fenômeno, que é um grande conflito. Qual que é? Eu já não sou 100% da terra e não sou 100% do céu. Eu sou uma intersecção entre céu e terra. Porque eu carrego em mim uma natureza pecaminosa, ao mesmo tempo eu carrego em mim o Espírito de Deus, e eles se contrapõem. A minha natureza quer uma coisa, a natureza de Deus pede outra, e eu fico naquela luta. Isso se chama santificação. E esse é um processo que eu quero te contar. É uma triste e boa notícia. A triste notícia é que a gente vai viver a vida inteira nessa luta. Todo dia eu vou ter que fazer uma escolha. Todo dia eu vou ter que escolher entre o que Deus me propõe e entre o que a minha carne deseja. Todo dia eu vou ter que escolher entre o que Deus diz na sua palavra e que o mundo tenta me seduzir para. Todo dia eu vou ter que escolher entre o que Deus diz para eu fazer e o que Satanás me tenta a fazer. É uma luta contínua, que só vai terminar quando você estiver na presença de Deus, meu querido. Só vai terminar quando você estiver lá. Estou tentando passar aqui, mas não está dando certo. Mas vamos lá. Acho que eu preciso da sua ajuda aí em cima, hein? Vamos lá, você me ajuda? Vai mudando? Vai lá, vamos lá, mais um. Está dando aí? Você está aí? Alô? Houston, temos um problema. Ok, muito bom. Vai lá para o Salmo 139, por favor. Aí, esse salmo é belíssimo. E ele nos chama a sondar o nosso coração, né? Ele chama: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Queridos, esse salmo é muito interessante. Primeiro ele fala da beleza. Ele fala que de maneira maravilhosa você foi tecido no ventre da sua mãe. Ele traz aqui um valor enorme para você como ser humano. Muitas vezes a gente perde a noção do nosso valor e da nossa existência. A gente se coloca numa posição muito sem valor. Eu quero dizer para você que Deus não morreria por alguém que não tem valor. O Senhor não morreria por alguém que não vale. Ele morreu por você, porque você tem um valor para o Senhor. Um valor que custou a vida do próprio Filho. Um valor que moveu o coração de Deus a se tornar carne e habitar entre nós. Você já pensou nesse mistério, queridos? Deus, Criador do universo, se torna carne, nasce na forma de um bebê frágil, pequeno, numa cidadezinha, distante, num país também tão pequeno,
simplesmente por amar você. E mais do que isso, ele cresce, ele é perseguido, ele é refugiado no Egito. Foge da perseguição de um psicopata que manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Passa a vida sendo atravessado por estressores múltiplos, por perseguições, por juramentos de morte. E nesse tempo todo, o único foco era a salvação da alma humana. Era a sua salvação, era a minha salvação. Queridos, quando você para e entende que há coisas que precisam na sua vida serem restauradas, esse salmo nos aponta para chegarmos na presença de Deus com o coração aberto e nos derramarmos na presença dEle, dizendo: Senhor, me sonda, Senhor, me sonda, me sonda. Vê se há em mim alguma coisa que te desagrada, vê se há em mim algum caminho mau, porque olha só, há coisas que estão lá dentro da gente, que às vezes a gente não sabe, mas que de alguma forma paralisam e destroem a sua vida. Há um texto em Hebreus que diz: livremo-nos de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado. Quer dizer, nem tudo que me atrapalha é pecado, mas me atrapalha. O que me atrapalha de caminhar uma vida mais dedicada, mais comprometida, mais devota ao Senhor? Eu tenho que fazer essa sondagem, mas muitas vezes a minha mente ela não chega lá, porque o meu coração é enganoso, já dizia Jeremias. Quem o conhecerás? O Espírito Santo que habita em você pode então fazer esse scan, esse escrutínio no seu coração, e aí diante de Deus você coloca as suas fraquezas e as suas necessidades. Dessa forma a gente precisa da cura da alma, queridos, porque a santificação, ela é um processo que vai modelar você. E o que ela vai fazer? Ela vai restaurar aquela imagem de Deus que foi apagada pelo pecado. E o que é pecado? É tudo aquilo que destrói a imagem e semelhança de Deus na sua vida e na minha vida. Isso é pecado. Tudo aquilo que deforma a imagem de Deus na sua vida e na minha vida é pecado. No original grego é errar o alvo, é hamartíria, é errar o alvo. Quando Deus te planejou, te projetou com um propósito e você e eu erramos o alvo. A palavra diz que todos pecaram e destituídos estão do quê? Da glória, da presença de Deus. E isso é restaurado então por meio de Deus e da santificação que acontecem na sua vida por meio da ação do Espírito Santo. Queridos, uma alma caída só encontra redenção na graça restauradora de Cristo. A minha pergunta para você é: que feridas herdadas ou padrões familiares você ainda carrega? Quais feridas herdadas pelo pecado? Porque o pecado na sua vida também é herdeiro de um pecado original, mas a sua alma também é palco das suas más escolhas. Quais pecados você entende? Quais padrões familiares você entende que estão deformados, que você carrega ainda na sua alma, que precisam ser revisitados? Segundo ponto, nós precisamos da cura da alma, porque temos uma desconfiança de quem é Deus. Obrigado, meu querido. Temos uma desconfiança de quem é Deus. O inimigo distorce a imagem de Deus, nos fazendo questionar seu caráter e amor. Obrigado. Seu caráter e amor. E a pergunta é: será que de fato Deus é o que Ele diz que é? Será que de fato Deus me ama, me protege? Será que de fato Ele me quer bem? Será mesmo? Essa dúvida, essa desconfiança fundamental, né, sobre Deus na nossa vida, que a gente chama de apistia, que é essa dúvida: será que Deus é mesmo tudo isso? Que às vezes atravessa as nossas vidas. Ela faz com que muitas vezes a gente se afaste
do propósito do Senhor. Parece que você ora para alguém, Deus responde, né? Quando você ora por você, você está lá anos fazendo a mesma oração e parece que não há resposta. E aí às vezes vem essa dúvida, né? Será que Ele me ama de fato? Será que Ele me ama de fato? Queridos, a fé, ela vai crescendo e se desenvolvendo na nossa alma a partir de uma intimidade com Deus, a partir de um relacionamento com Deus. Eu estou tentando aqui, você conseguiu, agora foi. Olha a pergunta aí, né? Corações feridos protegem dúvidas. Corações feridos projetam dúvidas sobre o caráter de Deus. E a nossa fé, então, ela vai crescendo, voltando uma ali, né? Ela vai crescendo e se desenvolvendo a partir de uma intimidade que a gente gera para com Deus. E a terceiro ponto, por que a gente precisa da cura da alma? É porque a gente precisa abandonar o que a gente chama de pensamento mágico. O que é isso? O que é isso? Né? O pensamento mágico, ele é próprio das religiões espiritualistas, querido. Ele é próprio da magia. A pessoa acredita que fazendo alguma coisa, algumas ações podem controlar a Deus e podem controlar a divindade. O pensamento mágico tenta manipular Deus, na verdade, né? Com rituais, barganhas ou méritos. E isso adoece a espiritualidade verdadeira, porque ela impede o amadurecimento da sua fé. A fé madura confia em Deus, mesmo quando Deus está em silêncio. E muitas vezes Deus se coloca em silêncio. E a gente busca e parece que não tem respostas tão imediatas. A fé é essa certeza de que eu vou caminhar e que Deus está atento à minha voz, mesmo quando há um silêncio divinal ali me atravessando. E eu quero dizer para você, Deus sempre responde a sua oração. Ou é sim, ou é não, ou espera um momento. E esse espera um momento para nós é muito difícil de aguentar. Numa sociedade onde tudo é instantâneo, onde a gente quer que as coisas aconteçam de imediato. Só que presta atenção, relacionamento não é imediatista. Relacionamentos são construídos, exige tempo, exige processo. E parece que nós, como igreja, nós perdemos a noção do que é processo, porque muitas vezes a gente vive de eventos. A gente ama eventos, a gente não gosta de processo. Só que evento é vento, vai embora. Passou a catarse, passou aquele investimento emocional que você teve naquele momento. Se você não tiver uma transformação real, você volta ao mesmo estado que você estava antes. E aí você sai da igreja no domingo e levanta na segunda-feira exatamente igual. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Eu quero levantar na minha segunda-feira diferente do que eu vivi o meu domingo. Eu quero estar mais próximo de Deus na minha segunda-feira. Eu quero viver um momento diferenciado na presença de Deus. Essa transformação que Deus nos propõe, ela é cotidiana, é algo que a gente tem que cultivar cotidianamente, no dia a dia. Para nós vencermos as nossas tentações, para nós vencermos essa herança pecaminosa que eu e você temos, é necessário que dia a dia eu me exponha ao Senhor, eu me coloque diante de Deus. Mas pastor, você não conhece a minha agenda, ela é complicada demais. Eu levanto 6 da manhã, 5 da manhã, levo minha filha, meu filho na escola, aí eu vou direto para o trabalho, fico no meu trabalho até meio-dia, saio para o almoço, volto correndo, continuo um monte de coisa para fazer, saio 20 horas, 18, 22, 23 horas, sei lá o horário que você termina o seu trabalho. Deus, eu não tenho tempo. Para de mentir, em nome de Jesus. Quanto tempo você passa no seu celular? No Instagram, quanto tempo você passa? No seu WhatsApp? Você consegue dar 15 minutos para Deus? Presta atenção. Olha o seu dia. Você consegue separar 15 minutinhos? 5 minutos para você pegar um texto da palavra. Lê um capítulo, um salmo, um livro. Começa a ler um livro da Bíblia. Efésios, o Evangelho. 5 minutinhos.
Não é a quantidade, irmãos, é a qualidade da sua leitura. Aí 5 minutos, você faz a pergunta: o que esse texto está falando para mim? O que esse texto está me pedindo hoje? Aí 5 minutos, você ora, busca Deus, para você viver aquilo que você leu. 15 minutos, você consegue? Fala sério. Fala sério. Sabe por que você não está conseguindo? Porque você não está valorizando o mais importante na sua vida. O que é o mais importante? O que é o mais importante na sua vida? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com todo o seu entendimento. Não é isso? Esse é o mais importante. Eu tinha escolas de idiomas em São Paulo. E atendia altos executivos. Era uma escola voltada para altos executivos. Eu lembro que um dia um desses entrou na minha sala e ele estava chorando. Foi quando Senna morreu, exatamente. E ele estava chorando. Naquele momento eu perguntei: mas por que você está assim? Era um homem que ele tinha acesso direto à presidência da República. Tinha um telefone, o presidente ligava para ele, na época acho que era Fernando Henrique, ligava para ele e perguntava o que ia acontecer no mercado imobiliário no dia seguinte. E aí esse homem, então, chorando na minha sala, um homem super importante, um salário estratosférico, e ele diz: olha só, professor, eu entro aqui no banco às 6 horas da manhã, eu saio do banco às 22 horas. Eu não vi meus filhos crescerem, eu não entrei na formatura da minha filha, eu não acompanhei os primeiros passos das minhas crianças. Eu vivo o meu trabalho. Eu acho que eu estou perdendo algumas coisas muito importantes. Passou algum tempo, esse banco comprou um outro banco em outro estado, e ele foi para esse banco comprado como presidente desse novo local. Um apartamento de 500 metros quadrados, uma cobertura, uma mansão suspensa. Esse homem chega um dia em casa, encontra as paredes todas sujas de sangue. O filho havia cheirado uma carreira de cocaína com vidro moído. A gente fala que é uma droga batizada. Aquilo rasgou esse menino por dentro. E toda a sala dele ficou banhada com o sangue do filho. A pergunta foi: ele não viveu o mais importante. Salário estratosférico, mas não viveu a família, não viveu os valores de Deus, perdeu o que para ele era mais importante. Só que ele substituiu o mais importante por aquilo que era passageiro. A minha pergunta para você é: o que você tem colocado no lugar do mais importante? Substitui, em nome de Jesus, volta para o mais importante. Sabe por quê? Porque quando você coloca Deus como centro da sua vida, todas as outras áreas começam a se organizar na sua existência. E a sua família, ela vai assumir o lugar que ela tem que assumir. O seu trabalho vai assumir o lugar que ele tem que assumir. A sua vida profissional vai assumir o lugar que ele tem que assumir. E as trocas de valores, elas vão ser muito mais pensadas do que vividas de maneira errônea. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, queridos? A gente vai substituindo coisas. Há um vazio em nós que só é preenchido por Deus. E não adianta você ter todo o dinheiro desse planeta. É bom ter recursos financeiros, claro que é, né? Não estou dizendo que não é. Mas o problema é quando a gente substitui o mais importante por valores que são efêmeros e que vão passar. O pensamento mágico, eu disse, né, próprio, então, esse é outro ponto, terceiro ponto aí, né, que é a gente se livrar desses pensamentos mágicos. O que é um pensamento mágico? É esse, é onde você acha que Deus vai fazer tudo que você quer. Sabe o gênio da lâmpada? Você vai lá, né, eu vou e Deus vai me dar. Não, para, Deus não é assim não, queridos. Deus não está para fazer a sua vontade. Na verdade, Deus é Senhor. E eu vou dizer algo mais. Deus não pode ser salvador seu se Ele não for seu Senhor.
Porque a palavra é clara. A salvação de Jesus implica no senhorio de Jesus sobre a minha vida. Eu viver a salvação sem o senhorio, eu desconfio. Aceitar o senhorio de Jesus é restaurar esse lugar lá no Éden que foi perdido, onde você coloca a direção da sua vida nas mãos daquele que é competente para dirigir a sua vida. Porque eu vou ser bem honesto aqui, você e eu, não importa os títulos que você tenha, não importa a formação que você tenha, você e eu, nós somos incompetentes para gerir a nossa vida. Sem a direção de Deus, sem a direção do Senhor, nós somos totalmente incompetentes para direcionar a nossa vida num sentido em que ela tem que ser dirigida. Porque na verdade eu fui criado para a glória de Deus. E se eu tiro Deus dessa equação, nada sobra. Sobra um ser humano vazio e caído, com coração maligno e totalmente enganoso. Essa restauração de Deus na sua vida e na minha vida é a razão do porquê eu preciso da cura da alma. E é a razão porque essa igreja tem movimentos de cura. É a razão porque existe um celebrando. É a razão porque existe aconselhamentos. É a razão porque existem pessoas aqui que estão preocupadas com o seu crescimento emocional, mental, psíquico e físico e espiritual. Nessa visão, é importante que você, querido, querida, não perca essa possibilidade de avançar no seu crescimento emocional, espiritual e mental. Deus pede de nós uma fé madura. Uma fé madura é essa fé abacuquiana, onde Ele diz, ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Queridos, Deus nos chama para essa fé. Uma fé madura é uma fé que não exige sinais. Sinais são bons, muito bons. É maravilhoso quando a gente pede um sinal e Deus dá, não é? Mas haverá momentos que Deus não vai te dar sinal não. E Ele vai falar, se baseia na minha palavra, meu filho e minha filha. Cresce, amadurece. Sai dessa infantilização e venha para uma fé madura. A fé de Jó, ainda que ele me mate, eu não deixarei de crer nele. Ainda que ele me mate, eu buscarei o Senhor. Deus não é domesticável, queridos. Ele é confiável, mesmo quando tudo falha. A gente não domestica Deus. Presta atenção nisso. E Ele não está para realizar as tuas vontades. Se satisfaz nele, primeiro, verdadeiramente, e Ele satisfará então os desejos do seu coração. Mas a satisfação tem que estar nele primeiro, não naquilo que você pede. E eu vou te falar uma coisa, às vezes Ele não dá porque você não está pronto para receber. Porque se Ele der, você vai fazer mau uso daquilo que Ele vai te dar. E você vai afundar nas bênçãos que deveriam ser bênçãos, acabam virando maldição, porque você emocionalmente ainda está imaturo para receber aquilo que Deus quer te dar. Então, meu querido, minha querida, apresse-se, amadureça, emocionalmente falando, espiritualmente falando. Eu disse ontem aqui, maturidade emocional está intrinsecamente ligada com maturidade espiritual. É impossível você ser maduro espiritualmente se você se mantém imaturo emocionalmente. Então cure a sua alma em nome de Jesus. Busque a cura da sua alma, para que você possa crescer nessa maturidade que Deus nos chama para. Um quarto ponto, por que a gente precisa da cura da alma? Porque a gente precisa parar de ter medo de Deus. O medo tóxico de Deus paralisa a nossa alma. A gente precisa
né, ter reverência, mas não pavor e não medo. Vocês estão entendendo aqui? E muitas vezes a imagem que a gente tem de Deus é de um Deus muito bravo, um Deus que está lá na esquina me esperando com um erro para fulminar a minha vida. Muitas vezes a obediência, ela é fruto de um medo e não de um amor percebido. Vocês estão entendendo isso? Muitas vezes, a obediência é fruto do medo, do que Deus pode me fazer, e não do amor que eu percebo que Deus tem por mim. A minha adoração tem que ser uma resposta ao amor dEle. A minha obediência tem que ser uma resposta ao amor dEle. O que eu faço, de fato, tem que ser uma resposta a esse amor, que me garante a existência. Muitos se escondem de Deus como Adão, ao invés de correrem para Ele. Aqui eu tenho um quadro interessante, são imagens que a gente pode ter de Deus, né? Qual metáfora você tem de Deus? É de um monarca, é de um juiz, ou é de um pai, de um pastor? Qual é a metáfora que você tem de Deus? Ah, mas Deus é monarca, Deus é juiz, com certeza. Mas o que está mais impresso na sua mente, mais registrado no seu relacionamento com Deus? É de um Deus amoroso? É de um Deus cheio de amor? É de um Deus pastor? É como uma mãe que te abraça, que te acolhe, que te protege? Qual tipo correspondente de cristianismo você tem? É um Deus cruel? É um Deus tirano? Ou é um Deus bondoso? Ou é um Deus cheio da graça e da misericórdia? Qual que é a sua figura de Deus? Qual o tipo de correspondência teológica que você tem de Deus? De um Deus cruel ou de um Deus bondoso? A autoridade suprema, qual que é? É a Bíblia como interpretada pelos outros? Ou é a voz que fala dentro de você e te leva pelos caminhos da Escritura, te abrindo revelações, encontrando uma coerência nos próprios textos bíblicos, onde você encontra esse Deus cheio de amor, que diz para você: vem para mim, do jeito que você está, para que eu transforme você, para que você não continue do jeito que você está. Porque Deus nos chama, não para mantermos os nossos momentos, aqui, os nossos pecados, mas para nos transformarmos naquilo que Ele é. O projeto de Deus, meu irmão e minha irmã, é que você seja como Ele. Esse é o projeto de Deus, que nós sejamos como Cristo. A varonilidade perfeita é a estatura de Jesus, é que Deus nos chama para termos. Longa caminhada você e eu temos até chegarmos lá, não é? Mas o nosso Senhor, inigualável, inigualável. Qual a principal característica de Deus na sua vida, né? Ou a interpretação bíblica, né? Ela é literal ou ela é usada como desculpa para você não ouvir o Espírito Santo? Ela é subordinada aos ensinamentos de Jesus e à voz do Espírito? Ou você está como os fariseus e os mestres da lei, que viam só a grafia, mas não liam o Espírito através ou atrás das letras? Não entendiam o midrash, aquilo que estava por trás do texto. A principal característica na sua vida é o poder ou é o amor de Deus? Ou você consegue coadunar os dois, poder e amor? Difícil tarefa, né? A gente consegue, se a gente se esforçar por meio da Bíblia, de uma leitura mais profunda, a gente consegue entender isso de uma maneira melhor. Qual que é a propensão de Deus para você? É ira, vingança ou é compaixão e perdão? O que você enfatiza mais na palavra? Qual o objetivo da lei de Deus? É apoiar os próprios interesses de Deus ou apoiar os interesses dos seres humanos? Queridos, tudo que Deus fala na palavra de Deus é para o seu bem. Deus já é o bem maior, Ele não precisa. Quem precisa é você e eu. Todos os princípios dessa palavra são princípios para a vida. E Deus nos deixa de maneira clara. Não é porque Ele é caprichoso, mas é porque Ele é amoroso. E Ele quer que você tenha vida e vida em abundância. Qual a obediência? A sua obediência ela é motivada pelo quê? Pelo medo infantilizado ou pela sabedoria e pelo amor? A desobediência,
O que ela causa? Culpa, ansiedade, sentimentos de rejeição e condenação? Ou ela causa uma tristeza construtiva que não afeta a sua confiança em ser aceito? Todos nós pecamos. Aquele que diz que não tem pecado faz de Deus mentiroso, segundo o apóstolo João. E quando eu peco, o que isso gera em mim? Um arrependimento verdadeiro, onde eu busco a face de Deus e o perdão e a confissão dos meus pecados? Ou vem sobre mim um medo, uma ansiedade que me paralisa, uma vergonha que me leva longe de Deus? Presta atenção nisso. Você nunca se aproxima daquilo que você tem medo. A gente sempre se afasta do objeto de medo. Que imagem você tem de Deus? Qual é a doutrina central da qual você se apoia? É uma satisfação penal ou é uma graça com amor incondicional que te recebe e que já pagou o preço pelos seus pecados? A pena já foi paga. Ela já foi paga. Aonde você se apoia para se aproximar de Deus? Quais as principais consequências psicológicas, da imagem de um Deus cruel? É um sentimento de culpa disfuncional, é medo, é fuga, é esquiva, é vergonha, é ansiedade, é empobrecimento da sua personalidade. E a aceitação, a imagem de um Deus bondoso, de um Deus gracioso, é a aceitação de si, dos outros, é uma autonomia moral, intelectual, e é a compaixão que nos atravessa. Queridos, a palavra nos diz em Isaías 49, 15 e 16, será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. E olha esse versículo, veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Eu gravei você, eu gravei o seu nome. Eu gravei o seu nome nas palmas das minhas mãos. A cura da alma, queridos, começa quando paramos de fugir e começamos a confiar. E o nosso quinto ponto, final, tá bom? Porque só uma alma curada vive sua verdadeira identidade em Cristo. Deus te deu uma identidade. Jesus te deu uma identidade nova. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não é assim? O que a Bíblia diz que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Como novas criaturas, você tem uma identidade que foi dada por Deus. E a primeira delas que eu quero pontuar aqui, você é filho de Deus. Esse é o ponto. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Presta atenção nisso. Quando a sua identidade está fragilizada, você se torna vulnerável ao pecado. Você se torna vulnerável a esse mundo. Por isso, o diabo tenta de todas as formas, destruir a identidade de Jesus na sua vida. Ele quer que você pare de olhar quem você é em Cristo. Ele fez isso, o diabo fez isso com o próprio Cristo. Vocês lembram? No batismo, estão lembrados disso? Quanto tempo eu tenho, hein? Desculpa, gente, eu começo a falar e eu não paro. Quanto tempo? Pode terminar? Então vamos lá. Olha só. Tem gente que está com fome aqui, hein? Lembra disso? Jesus está sendo batizado. Naquele exato momento que ele sai das águas, uma voz anuncia: este é o meu filho amado, do qual me comprazo. Algumas traduções dizem: este é o meu filho amado, que me traz muita alegria. A tradução britânica, belíssima, diz: este é o meu filho amado, do qual o meu favor repousa. Aí diz o texto que o Espírito Santo impele Jesus ao deserto. Depois de 40 dias e 40 noites, Jesus é tentado pelo diabo. A primeira tentação: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. O que o diabo está pondo aqui em dúvida não é o poder de Jesus para transformar as pedras em pão,
mas é a filiação de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, então faça. Se tu és, faça. E o diabo faz a mesma coisa hoje. Você é o que você faz. Você não é o que Deus diz que você é. E o que Jesus responde? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que o quê? Procede, que sai da boca de Deus. Que palavra procedeu da boca de Deus? Tu és meu filho amado. Estão entendendo aqui? O mundo diz, se você fizer, você será. Identidade fragilizada. Porque quando você para de fazer, você deixa de ser. Aí diz o texto que o diabo leva Jesus lá para o pináculo do templo e diz para ele, lança-te daqui para baixo, porque aos teus anjos dará ordem a seu respeito, e você não tropeçará em pedra alguma. Que o diabo está dizendo aqui, ó, lança. Aí as pessoas vão ver que você é filho de Deus, e elas vão clamar, Hosana, 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 ele é o Filho de Deus bendito que vem em nome do Senhor, Baruch haba Bishem Adonai, e eles vão gritar o seu nome. Jesus diz, não, Satanás, presta atenção. Presta atenção. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não sou o que dizem de mim, eu sou o que Deus diz de mim. Porque quando as pessoas deixarem de dizer algo bom a seu respeito, como deixaram de dizer algo sobre Jesus, você afunda na depressão e na tristeza. Você fica à mercê das críticas. Você fica à mercê dos seus likes lá. Ah, eu recebi like, tá joia, né? Você recebe 100 likes. Aí tem um que é assim, você quer descobrir quem foi esse desgraçado que me deu isso. Não é assim? Não é assim? Fala sério, né? Você prega para 1000 pessoas, 999 diz, que bênção que foi. Mas um diz para você, que você foi um monte de bobagem. Quem que você vai guardar na sua mente? A gente se torna muito vulnerável às críticas, quando a sua identidade está fragilizada. Por isso Jesus diz, eu não sou o que dizem que eu sou o que Deus diz que eu sou. Aí diz o texto, que o diabo leva Jesus e mostra todos os reinos do mundo. O que ele diz? Tudo isso será teu, se prostrado me adorares. Que Jesus responde, Satanás, eu não sou o que eu tenho. Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestará culto. Você não é o que você faz. O que você faz não te define. Você não é o que dizem de você. O que dizem de você não te define. Você não é o que você tem. Você pode ter propriedades, capitais, mas isso não te define. Sabe o que te define? É Deus dizendo para você, você é meu filho e eu amo você. Você é minha filha e eu amo você. E nada vai poder apagar esse amor que eu tenho por você. Queridos, amados, quando a gente colocar a nossa raiz, os nossos fundamentos na palavra, que diz que Ele me ama, que diz que Ele nunca me abandonará, que diz que Ele nunca me deixará, então eu ficarei firme e eu ficarei forte na identidade de filho que Deus me dá. Você é nova criatura, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram e tudo se fizeram novo. Você é justificado pela fé, querido. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz com Deus foi feita a partir do momento que você recebe Jesus na sua vida. Mas a paz de Deus é vivida quando você está em obediência à palavra. Vocês estão entendendo aqui? Tem uma diferença da paz com Deus e viver a paz de Deus. Vivemos a paz de Deus quando Cristo, que é o árbitro em nossos corações, nos anuncia que aquilo que eu estou fazendo está de acordo com os princípios da palavra. Somos herdeiros, queridos, sim, herdeiros. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Cristo e co-herdeiros
com Cristo. Também somos templo do Espírito Santo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito que habita em vocês? Você tem consciência do poder que habita em você? Você tem consciência que Jesus sustenta o universo pelo poder da sua palavra? Se houver 1 milímetro na mudança de qualquer planeta, o mundo, o cosmo entra em colapso. Você sabia disso? Ele entra em colapso, os planetas vão começar a se bater um no outro. É uma destruição generalizada. O que segura esse mundo, esse universo, é a palavra do Senhor Jesus. E Deus, Jesus, habita em você. Esse poder está em você. Que Deus nos dê graça para acessarmos isso e vivermos esse poder em nós. O mesmo poder que levantou Jesus dos mortos habita em você, o apóstolo Paulo diz. Queridos, a gente tem que viver mais Deus na nossa vida. Que o Senhor nos dê essa graça, em nome de Jesus. Somos embaixadores de Cristo. Acaso de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Somos a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Somos sal da terra, vós sois o sal da terra, que traz tempero. A luz avança e dissipa as trevas. O sal mantém as características do reino. Deus nos chama para esse lugar tão especial. Somos mais que vencedores, queridos. Somos escolhidos, né? Amados. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. E aí, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Segundo Romanos 8:37. Em todas essas coisas, e ele narra vários sofrimentos ali, né? Porém, somos mais que vencedores em Cristo. Amados, Cristo não veio apenas para nos salvar do inferno, mas para nos restaurar por inteiro. E a minha pergunta, a minha fala para você é: qual dessas identidades você tem dificuldade de crer que é sua? Qual dessas identidades, dessas 10 que eu listei para você, você encontra dificuldade em dizer: essa me pertence, essa é minha? A cura da alma é um processo espiritual que envolve verdade, arrependimento e reencontro com o amor de Deus. Você não foi chamado para sobreviver adoecido, mas para viver curado. Deus te chama para esse lugar. Deixe hoje Deus sondar seu coração e conduzir você ao caminho da cura. Apresenta a sua alma diante do médico dos médicos e deixe Jesus curar a sua alma. Queridos, eu quero te dar um encorajamento hoje. Chegar em casa, depois que você almoçar, gostoso, descansar à tarde, antes de você colocar a cabeça no seu travesseiro, escreva num papel: qual ferida minha alma ainda carrega? Pense sobre isso. Qual ferida? Todos nós, presta atenção nisso. Todos nós fomos feridos na nossa alma. Todos. Até você que trabalha no ministério de cura da igreja. Você é um curador ferido. E eu quero que você pense nisso. Qual ferida a minha alma ainda carrega? E com base no Salmo 139, que a gente leu, eu quero que você peça para o Senhor fazer um scan, trazer à sua mente aquilo que precisa ser mudado na sua vida. E medita nessa semana, qual é a sua identidade? Quais as características? Eu listei aqui algumas. Talvez você não vai lembrar, né? Isso é uma outra coisa, olha só. Posso te dar uma dica? 30% de tudo que você ouve, você esquece. Isso é uma pesquisa da NASA. 80% daquilo que você ouve e escreve, você registra. E é escrever, viu? Não é digitar, não. Porque quando você digita, o seu cérebro, ele não consegue identificar o que você de fato está ali digitando. Mas quando você escreve,
amor. Jesus. O seu cérebro registra. Quando você vier para a igreja, traz um caderninho analógico, né? A gente vai voltar lá, sai do digital, né? Vai para o analógico. E escreve os pontos principais do sermão do pastor. E aí quando você chega em casa, faz uma revisão daquilo que você leu. Vocês têm pequenos grupos, não tem? Eu vou passar para o Sato essas 10 características que revelam quem você é da sua identidade em Cristo. Para de repente nos pequenos grupos vocês compartilharem. Queridos, minha oração é que a gente possa viver a cura que Deus tem para mim e tem para você. A minha oração é que a gente se aproxime mais daquele que nos ama com amor incondicional, sem barreiras, e nos transforme naquilo que Ele quer nos transformar. O projeto de Deus para você é belíssimo, é lindíssimo. E eu quero terminar mesmo, desculpa o avanço, contando uma história, bem breve. Era uma vez uma árvore, e era uma vez uma criança. A criança amava essa árvore. E ele amava tanto que ele fez um coração e escreveu: árvore, eu te amo. Todos os dias ele ia lá, ele subia no tronco, ele balançava nos galhos e ele comia dos frutos dessa árvore. Passou um tempo e ele descansava embaixo da árvore. Passou um tempo, esse menino sumiu. De repente ele volta, já um jovem. A árvore, quando vê, ela fica muda de alegria. E ela diz: vem, sobe no meu tronco, balança nos meus galhos, come dos meus frutos. E ele diz: eu já estou grande demais para essas brincadeiras, eu preciso de dinheiro. Você tem dinheiro para me dar? A árvore diz: eu não tenho dinheiro, mas eu tenho meus frutos. Corta meus frutos, vai para a cidade, vende e você vai ter dinheiro. E assim ele o fez. Passou um tempo, ele volta já com seus 30 anos. A árvore, quando vê, ela estremece de alegria. E ela diz: vem, sobe no meu tronco, balança nos meus galhos. E ele diz: eu quero constituir família, eu preciso de uma casa. Você tem casa para me dar? A árvore diz: não, a floresta é a minha casa, mas eu tenho meus galhos. Corta os meus galhos, constrói sua casa, seja feliz. E assim ele o fez. Depois de muitos anos, já com seus 50 anos, ele volta. A árvore, quando vê, ela se alegra e ela diz: vem, sobe no meu tronco. Ele diz: eu estou cansado desse lugar. Eu preciso recomeçar a minha vida. Eu preciso de um barco. Você tem um barco para me dar? A árvore diz: não, eu não tenho um barco, mas eu tenho o meu tronco. Corta o meu tronco, constrói o seu barco, vai buscar a sua felicidade. Depois de muito tempo, já idoso, ele volta. A árvore, quando vê, ela diz: mas eu não tenho mais nada para te dar. Eu não tenho mais frutos para você comer. E ele diz: mas meus dentes estão frágeis para mastigar. Eu não tenho mais galhos para você balançar. Eu não tenho mais força para me balançar nos galhos. Eu não tenho mais tronco para você subir. Eu não tenho mais energia para fazer isso. Sabe o que eu preciso? Eu preciso de um lugar para sentar e descansar. Nesse momento, a árvore, ela se ergue o mais majesticamente possível. Ela diz: um toco serve para alguma coisa? Vem, senta aqui e descansa. E assim ele fez. E pela primeira vez, a árvore se sentiu feliz e completa. Quando eu li esse texto, as mais belas parábolas de Shel Silverstein, eu lembrei de Filipenses 2. A Kenosis, que diz que Deus se esvaziou de toda a sua glória, todos os seus atributos, simplesmente por amar você, simplesmente por amor a você. A minha pergunta para você é: como você responde a esse amor? Como você vai responder a esse amor que deu tudo por você?
Vamos orar. Pai querido, obrigado por essa manhã tão especial. Obrigado por essa igreja tão amorosa e querida. Obrigado por todos os movimentos que o Senhor tem realizado nesse lugar. Obrigado porque o Senhor nos escolheu para sermos filhos e filhas amados do Senhor. Senhor, nós queremos entregar tudo que somos e que temos nas suas mãos. Olha para nós. Vê se há em mim caminhos que precisam ser reformados e transformados. E por favor, Senhor, nos guia nos teus caminhos. Continua de olho fechado. Talvez você tenha entrado aqui e nunca tenha dito para Jesus: Jesus, eu te recebo, eu entrego a minha vida para o Senhor. Hoje você entendeu que você não consegue mais, você não quer mais viver sem Ele. Eu quero te convidar você a abrir seu coração para Jesus. Como que eu faço isso, pastor? É por meio de uma oração, é falar com Ele. Eu vou fazer uma oração aqui. Se você nunca entregou sua vida e hoje você quer entregar, repete essa oração comigo, aí onde você está. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Senhor, eu entrego a minha vida para Ti. Me recebe. Escreve meu nome no livro da vida. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Amém. Continua de olhos fechados. Você nunca fez essa oração e hoje você fez. Ergue a sua mão para que eu te reconheça e ore por você. Só ergue a sua mão. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus te abençoe, casal. Deus te abençoe, queridos. Deus te abençoe, minhas irmãs. Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida. Estou te vendo aqui. Estou te vendo, meu irmão. Estou te vendo. Sabe o que Deus disse para você? Que você é amada e você é amado. E a festa no reino dos céus, porque você entregou sua vida a Ele. Pode fechar, pode abaixar sua mão, obrigado. Que alegria. E você que está aqui, que já é crente, olha para mim agora, olha para mim. Viva Jesus na sua vida. Deixa Ele realizar os planos e os projetos dEle na sua vida. A palavra diz que Ele começou uma boa obra na sua vida e Ele vai completá-la. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Você entregou sua vida a Jesus hoje, fez aquela oração. E aí você fala: tá bom, e agora o que eu faço? Faz assim, ó. Bate um papo comigo. Cadê o pastor Carlão? Cadê o pastor Carlão? Foi embora almoçar. Fala com o pastor Carlão, tá bom? Fala comigo, fala com o pastor Carlão, fala com o pastor Cacá, tá bom? E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai caminhar lado a lado com você, a caminhada da fé, tá bom? Vai na paz de Jesus. Deus te abençoe.